Olá a todos. A partir desse momento vou estar mostrando o processo de mapeamento de dados para ser feito. Ao acessar o link passado a todos, você vai se encontrar nessa tela de autenticação. Então, colocou seu usuário e sua senha para poder estar entrando no sistema. Ao acessar o sistema, você vai se deparar com essa tela inicial, somente com esse cabeçalho aqui à mostra, ok? Você vai vir em respostas, e em respostas vai estar listado todo o seu mapeamento de dados que foi realizado. No meu caso, como eu não tenho nenhum ainda, eu vou clicar em novo. E a partir desse momento eu já começo a estar mapeando um processo. Aqui eu tenho processo. Posso vir aqui e estar selecionando um processo que estiver cadastrado. Caso algum desses processos não esteja cadastrado, como que eu faço para poder estar incluindo um processo para o processo que eu queira? Você vai vir clicar em processo, e em processo você vai colocar a descrição. A descrição do processo ela tem que ser muito bem clara, muito objetiva de qual que é o processo. Um exemplo, faturamento. Dentro do faturamento nós temos infinitas possibilidades. A gente tem faturamento de hospitalar, faturamento ambulatorial, faturamento do SUS e entre outros. Então, para isso, você tem que descrever aqui. Vou fazer um exemplo: cadastro de usuário. Se eu simplesmente colocar cadastro de usuário, mas eu tenho outras diversas opções. Então, cadastro de usuário para acesso a máquinas. Ok, vou vir incluir. Ok, a partir do momento que eu já voltar aqui, ó, eu já tenho cadastro de usuário. Então ele já está listando aqui para mim, ok? Então selecione aqui, ó, cadastro de usuário para acessar a máquina. Em qual sistema que vai ser feito isso? Aí aqui, caso não tiver nenhum dos sistemas aqui, eu posso estar pegando e solicitando o suporte da TI para poder estar cadastrando, ok? No caso aqui eu vou selecionar por exemplo, o SOAMV como teste, tá? E aqui quais que são os dados pessoais que eu estou coletando daquela pessoa. Então, por exemplo, dados bancários, eu pego dados bancários para poder cadastrar o usuário para poder acessar a máquina? Não. Por exemplo, o CPF eu pego? Sim. Então eu pego o CPF. O nome, o telefone de contato, ou o ramal, ou caso, algo do tipo. Caso for funcionário, tudo. Pego. Então, aqui eu vou estar marcando todos os dados pessoais que eu acabo pegando da pessoa, ok? Eu tenho algum dado sensível que eu pego dessa pessoa, por exemplo, qual que é a raça, ou etnia, religião, opção política, dados biométricos genéticos, dados de saúde, opção sexual, como que é a vida sexual. Não, eu não pego nada disso. Então eu seleciono a opção aqui de não se aplica, ok? Como é que é a forma de coleta desse processo? A forma de coleta desse processo que eu vou estar fazendo, como que é? É um documento físico que eu pego, um formulário eletrônico, ou eu pego essas informações por e-mail? Por exemplo, no meu caso, através de um formulário eletrônico. Qual que é a finalidade desse processo? A finalidade ela tem que ser muito bem descrita, justamente por conta que isso daqui ele vai descrever para ter um norte de como que é esse processo. Então, para os usuários acessarem qualquer máquina da instituição é necessário o cadastro.
ou então nem é preciso colocar essa opção, é necessário o cadastro. Ó, para os usuários acessarem qualquer máquina da instituição. Faltou aqui. Qualquer máquina, o computador da instituição, ok? Qual que é a base legal disso daí? Aí você vai verificar qual que é a base legal dessa informação. Então, por exemplo, pegaria aqui um cumprimento de obrigação ou relatório de lei, nesse caso, ou legítimo interesse, ou através do consentimento do titular. Eu não sei em qual base legal que se enquadra nisso. Então, seleciono aqui um exemplo, não sei, ok? Deixa eu só ajustar aqui. Ok. Qual que é o cargo executor disso? Qual que é o cargo responsável, o cargo que executa esse processo? Aqui eu venho e verifico aqui, ó. Qual que é o cargo? Analista computacional 1 ou 2, analista computacional 2, ok? A partir desse momento, a gente vem para o titular. Quem que é o titular desses dados? É um prestador de serviço, é um cliente ou é um funcionário? No nosso caso aqui é um funcionário, então vou selecionar um funcionário. Qual que é o agente de tratamento? Um controlador ou um operador? Nesse caso, controlador. O local de armazenagem. Esse local de armazenagem é onde que fica armazenado essas informações. No meu caso aqui, servidor de controle de usuário. Na verdade, tá, pessoal, aqui é só para uma descrição, mas no caso aqui você vai colocar o endereço, o caminho do local onde que esse dado fica armazenado. Como é um vídeo, eu não vou estar postando nenhum local por conta da questão de segurança, tá? Então, se eu tenho lá, eu colocaria lá o IP aonde que é armazenado, onde que eu faço esse processo. Eu faço esse processo no meu sistema principal da instituição. Qual que é o nome, qual que é o endereço, qual que é o IP desse local aí, ok? Qual que é o volume que eu faço no mês? É de 0 a 10, de 11 a 30, de 30 a 50 e assim por diante. Quantas vezes aproximadamente que eu faço esse processo no mês? Por exemplo, vou colocar 51 a 30 no mês, ok? Qual que é a parte de segurança que eu tenho dessa informação? Ele é através de usuário e senha do sistema, ok? Qual que é o período aqui de backup? Aí essas partes aqui a gente não precisa estar colocando, tá? Porque isso aqui vai estar em acordo com a TI, então vai pegar todos os processos, vai estar analisando e a TI vai estar definindo qual que são essas informações aqui. Esse processo, quanto tempo que ele fica armazenado? Um outro exemplo, eu pego um paciente, um acompanhante que está chegando. Eu pego o RG, o nome, o CPF do acompanhante. Em quanto tempo que eu faço, quanto tempo que eu tenho isso armazenado? Não, depois de 1 ano eu apago essas informações. Aí aqui você define, não, depois que coleta essas informações, nunca é apagado. Então coloca aqui, ó, indeterminado. A log de transações, tudo que é feito, você tem um histórico disso. Se tiver sim, caso não tiver nenhum log de transação, não. Aqui, permissões de acesso. Quais que são os setores que têm acesso a esse processo? Aí, por exemplo, aqui no meu caso, quem tem acesso a somente isso seria a parte voltada mesmo à TI, ok? Então, selecionei os 3 aqui, todos os cargos que têm permissões a esse acesso e marquei aqui. Há uma rotina de limpeza, então ele
Tem uma rotina de limpeza nesse caso? Sim ou não, ou desconhecido. Então, se eu desconheço, eu vou marcar o desconhecido. Se caso não houver, eu deixo aqui em não. Por exemplo, transferência e compartilhamento. Eu pego essa informação, eu compartilho com alguém. Se eu compartilho isso daqui para algum órgão ou qualquer outro local fora da instituição, você vem e pesquisa e faz a pesquisa. Aqui como exemplo, eu vou colocar, por exemplo, a ANS, a Receita Federal, por um exemplo básico. Se caso não tiver a empresa ou a instituição que você transfere não estiver aqui, novamente entrar em contato com o suporte da TI para poder estar efetuando o cadastro dessa empresa. E esse método de transferência, como que é? Eu envio ele via Sedex ou transfiro essa informação via e-mail ou por algum tipo de sistema eletrônico ou através de algum malote, ou através de um e-mail, através de um FTP, ou não se aplica. Vou selecionar aqui não se aplica. Depois que eu marquei tudo, vou clicar aqui em incluir. Ok, ó, novo registro inserido com sucesso. A partir desse momento, como que vai ser feito? Se eu vier aqui respostas, ele já tem aqui a resposta cadastrada. Você pode estar analisando aqui o que foi feito. Se caso você precisar alterar, você vem no lapisinho, clica e altera a informação que você precisa e vem salvar. Ok? Então, esse é o sistema de mapeamento de dados. Espero que tenha tirado a dúvida de todos. Qualquer dúvida, entrar em contato com a TI para o suporte. Agradeço pela atenção de todos e até mais.